Olá, eu sou a Rosana, eu sou expositora, uma das expositoras do Núcleo Espírito Semeador, e nós vamos hoje conversar um pouco sobre um dos itens do livro de Emmanuel, o livro da Esperança. O item é o item 16, e esse item ele trata, o título dele é Ninguém é Inútil. Antes de nós começarmos, nós vamos pedindo para aqueles que se sentirem à vontade, que quiserem, deixem uma água para que a gente possa fluidificar no final. Nós vamos fazer também, agora no início, nossas vibrações iniciais, posteriormente a palestra, depois as vibrações e o encerramento, como a gente faz na casa, o semeador, no Núcleo Espírita, o semeador. Então, nesse momento, nós vamos sintonizando com a espiritualidade maior, com o nosso Pai de bondade, de amor, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, e nós vamos sintonizando e pedindo para Ele que nos envolva, que abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos perceber o que Jesus tem nos dado há tanto tempo, que possamos perceber o que a espiritualidade está a todo momento nos envolvendo, está a todo momento nos orientando, e que a gente possa sim, a cada dia, ser melhores. Nós vamos sim, junto com Jesus, a esse Pai de misericórdia e de amor, pedindo a Ele que nos proteja, que nos ampare e que nos abençoe. Que assim seja, graças a Deus. Emmanuel, o autor deste texto, deste livro, ele inicia este capítulo com um ensinamento de Jesus, uma passagem de Jesus, que está em Lucas, capítulo 14, versículo 11, e que diz assim: E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E ele também cita o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 6. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno, como uma criança. Isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Emmanuel traz esse capítulo para que nós possamos perceber que nenhum de nós, habitantes deste planeta Terra, neste momento, somos tão grandiosos, temos uma grandeza espiritual a ponto de achar que somos melhores. Então, ele inicia trazendo essa passagem de Jesus, dizendo que nós precisamos reconhecer que somos pequenas criaturas com muito potencial, mas que somos pequenos. Precisamos reconhecer a nossa pequenez, não no sentido inferior, mas no sentido de seres em construção da espiritualidade do nosso Pai Maior, né? Seres em construção desse universo, que estamos evoluindo a cada dia. Ele nos diz neste capítulo, neste texto, que nós não devemos aguardar aparente grandeza para ser útil. Que nós precisamos fazer o que temos que fazer de acordo com aquilo que nós já temos para oferecer. Ninguém, ele fala no texto que ninguém existe ao acaso. E nós sabemos disso. O acaso não existe. Tudo que vivemos, tudo que vivenciamos na nossa vida tem uma função, tem uma função importante de aprendizado, de crescimento para cada um de nós. Isso nós vamos percebendo depois que passamos pelas provações. Naquele momento que nós estamos passando por alguma dificuldade, talvez tenhamos dificuldade de reconhecer esta proposta de evolução e de aprendizado. Mas depois
nós reconhecemos, nós voltamos a olhar para o passado e reconhecemos o quanto nós crescemos diante das dificuldades, diante dos desafios que passamos. Mas nós precisamos agir e precisamos entender que aonde estamos, o local aonde nós estamos, seja ele a família onde nós nos encontramos, o trabalho que nós estamos realizando, o trabalho profissional, o trabalho voluntário, o local, a escola, as pessoas à nossa volta, os nossos vizinhos, tudo que existe não é o acaso. Tudo é importante para que a gente possa ser útil. Então, Deus nos oferece a oportunidade de ser útil de acordo com a nossa potencialidade, com aquilo que nós já podemos oferecer, que já podemos dar no momento certo, na medida certa. Então, não adianta a gente querer ser mais, ter mais, querer ser grande para poder fazer alguma coisa. Nós podemos fazer com a nossa potencialidade, aquilo que Deus espera de nós, com o que nós já temos hoje. Então, tudo o que nós precisamos fazer para crescer já está ao nosso alcance. Nós precisamos usar as ferramentas que nos são dadas ao nosso favor. Então, é importante que a gente utilize. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala daquele senhor, eu vou contar muito brevemente, que ele vai viajar e ele divide os seus bens entre os seus empregados e dá a um 10, a outro 5 e a outro 1, de acordo com o que ele acha que precisa dar para cuidar dos seus bens e vai viajar. E ele fala que quando ele retornar, ele quer ter de volta esses bens. E quando ele retorna, ele chama o primeiro, que ele deu 10, né? 10 moedas, 10 recursos, podemos dizer assim. E ele pergunta o que você fez. E ele fala, olha, eu apliquei, eu desenvolvi e tenho mais 10. Então, eu tô te dando 20, te devolvendo 20. E ele fala, que maravilha. E chama o que ele ofereceu 5 e fala, o que você fez com 5 recursos que eu te ofereci? E ele fala, eu também investi, apliquei e tenho mais 5. E ele fala que maravilha, ele chama o que deu 1 e fala, o que você fez com os recursos que eu te dei? Senhor, eu tive medo porque o Senhor é uma pessoa muito rigorosa, então eu fiquei com medo de perder este recurso e guardei. Enterrei para que ninguém pegasse, para que ninguém roubasse, está aqui o seu um recurso. E ele fala, servo infiel, você poderia ter pelo menos colocado esse recurso no banco e ele teria me dado juros. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Ele quer dizer que não importa o tanto de recursos que eu tenho. Deus nos oferece aquilo que nós já podemos utilizar. Então, tem pessoas que sim, têm muitos recursos, porque essa pessoa já consegue, já tem habilidade, já adquiriu por mérito esses recursos e consegue desenvolver. Outros têm menos, mas todos nós temos o que é preciso e necessário para que nós evoluamos o que é possível nesta encarnação. Então, aquele recurso que eu tenho, ele precisa ser usado ao bem, usado num bom propósito. Então, aonde eu trabalho, a função que eu exerço, ela já me diz muito do que eu posso fazer, das minhas potencialidades. Será que eu estou dando o meu máximo? Será que eu estou fazendo o meu máximo na minha família, na minha casa? Será que eu faço o melhor? Será que tudo aquilo que eu investi, que eu estudei, que eu busco de conhecimento, eu consigo aplicar no meu dia a dia? Eu consigo aplicar e ganhar mais e adquirir mais conhecimento? Então, esta parábola, ela traz muito do que Jesus queria nos dizer. Foi dado 10 para aquele que podia administrar 10, foi dado 5 para aquele que podia administrar 5 e foi dado 1 para aquele que podia administrar 1. Mas, às vezes, nós temos recursos e a gente guarda, ou por egoísmo, ou por vaidade, ou por preguiça.
a gente fala, ah, não, eu fiz esse curso, eu estudei isso, mas não vou aplicar, não vou fazer, porque não, não é legal, ou eu não sou reconhecida. Às vezes a gente coloca a nossa vaidade acima das nossas potencialidades. E é importante, o que Emmanuel traz nesse texto, que eu acho bastante significativo, é falar que todo mundo é importante. E isso nós sabemos. Se a gente estudar um pouquinho da humanidade, do universo, a gente sabe que Deus, esse Criador, esse ser de infinitas possibilidades, de sabedoria infinita, que a gente ainda não consegue dimensionar com propriedade, não cria nada ao acaso. Tudo que existe tem uma função, tem uma utilidade. Então, ninguém é inútil. Todos nós dependemos uns dos outros e somos úteis aos outros com as nossas potencialidades. Então, a cada um foi dado o talento que era necessário para que esse mundo se mova, para que esse mundo evolua. E nós precisamos utilizar a nossa potencialidade para poder fazer com que esse mundo possa ser cada vez melhor. Então, precisamos entender que, embora o meu trabalho seja pequeno, ele é extremamente importante e ele é uma peça importante. Emmanuel traz exemplos neste texto, por exemplo, do avião. O avião ele é potente, mas para que o avião possa voar e levar as pessoas de um lugar ao outro, ele precisa de várias coisas, inclusive de peças pequenas, inclusive do combustível, inclusive de ter um pouso para decolar e aterrissar. Senão ele não consegue fazer a sua função, por mais potente que ele seja. Então ele vai dizendo que cada um tem a sua função. Cada pequeno ser, cada peça, cada ser que existe nesse mundo, às vezes a gente não compreende, não entende a função de cada ser, mas com certeza somos todos interdependentes desse sistema que é o nosso planeta. E nós fazemos parte desse sistema. Tem uma mensagem de Madre Teresa que é muito bonita, e ela tem várias mensagens, mas ela tem uma que eu gosto muito, que ela diz assim: eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele, o oceano seria menor. É desta forma que nós precisamos encarar. É desta forma que Emmanuel traz isso e que Jesus traz esse texto no Evangelho. Nós somos pequenos ainda diante desse universo, diante desse Criador e diante de tantas criaturas e irmãos que já evoluíram bastante. Nós ainda somos pequenos, mas nós temos o nosso potencial. Nós temos o nosso valor, que para Deus é maravilhoso. Jesus traz no Evangelho tantos exemplos, né? Um dos exemplos desse valor que Deus nos dá é aquela parábola da ovelha perdida. Olha o valor que Deus dá àquela ovelha, né? Que se perdeu. O quanto que ele festeja quando essa ovelha retorna ao caminho. É para dizer que todos nós somos importantes na obra do Criador. Nós precisamos fazer com que essa obra do Criador aconteça. Nós somos essas pequenas pecinhas que fazem a engrenagem do universo andar. Então é muito importante que a gente compreenda que temos o nosso valor, mas que também compreendamos o valor do outro. Todas as pessoas têm valor. Todas as pessoas são iguais perante Deus, têm os mesmos direitos, têm as mesmas necessidades biológicas, necessidades de afeto, de carinho. E às vezes nós somos esses instrumentos que vão atender a essas necessidades, da mesma forma que nós recebemos também do outro o auxílio à nossa necessidade. Então nós somos interdependentes.
Nós precisamos muito uns dos outros. E é bem importante que a gente compreenda que essa engrenagem do universo, ela está entrelaçada. Jesus também nos disse que nenhuma ovelha seria perdida, e Ele é o pastor. Isso é para dizer que ninguém vai ficar para trás, que todos nós precisamos caminhar juntos, como naquela história muito bonita que fala de Ubuntu, que Ubuntu é um termo utilizado pela uma tribo da África e que significa, eu não lembro exatamente agora o significado exato da palavra Ubuntu, mas significa que todos somos um, todos juntos somos um. É mais ou menos assim, né? Eu preciso de você e você precisa de mim. E essa história ela surgiu quando um pesquisador foi nessa tribo e levou muitos doces. Era uma tribo muito carente, de crianças muito simples e que tinham carências de recursos. E ele levou um balde de doces maravilhosos e fez uma brincadeira de corrida, colocou aqueles doces ali e falou para as crianças: vocês vão correr, né? Então vamos fazer uma corrida. Quem ganhar, quem chegar primeiro, vai pegar os doces. E aí ele fez toda aquela saída, aquela largada. E aí na hora que ele deu a largada, as crianças todas não correram, pararam, se olharam, pegaram nas mãos e caminharam todas juntas até o final, até a chegada. E ele ficou impressionado com aquilo. E depois as crianças todas ganharam, né? A cesta era de todos. E ele ficou sem entender, mas o que acontece? E uma das crianças olhou para ele e falou: Ubuntu, tio. Ou seja, eu só sou feliz se você também é feliz. E a gente precisa compreender isso. Eu acho que esse é o grande ensinamento que Jesus quer dizer. Nós não seremos felizes sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E nós não seremos completamente felizes enquanto um irmão nosso não estiver feliz. A gente vai precisar entender isso. E como é que a gente vai conseguir transformar a nossa vida em felicidade e a nossa volta em felicidade? Utilizando desses recursos que Deus nos forneceu. Cada um de nós tem infinitas possibilidades para poder ajudar o outro, dentro das suas potencialidades. Cada um tem no seu tempo, no seu espaço, de acordo com seus investimentos, potencialidades que precisam ser utilizadas, porque senão, como uma ferramenta que não é utilizada, enferruja. Nós poderemos também enferrujar. E aí depois precisamos de vários produtos para desenferrujar. A gente sabe que existe, graças a Deus, mas eu acho que não precisa enferrujar. A gente pode ir fazendo e olhando para a nossa volta. Poxa vida, eu tô aqui agora. Eu tô nesse mundo. O que Deus espera de mim? O que eu já posso fazer de bom para o meu irmão, para minha família, no meu trabalho, na minha comunidade? O que eu já posso fazer? Será que nesse momento eu posso fazer uma oração todos os dias pelas pessoas? Que maravilha, que recurso fantástico. Então nós precisamos dar valor às pequenas coisas que nós já podemos fazer, porque é isso que Deus espera de nós, que nós façamos as pequenas coisas que nós já podemos fazer. Então eu acredito que esta é a grande mensagem que Emmanuel queria nos passar, da nossa utilidade e da nossa pequenez, no sentido de que a gente precisa reconhecer as nossas limitações, mas vendo as nossas potencialidades. Temos ainda limitações diante desse universo tão maravilhoso e tão incrível, com seres fantásticos neste planeta e em outros, mas nós temos sim nossas pequenas potencialidades que precisam ser usadas, porque aí elas vão trazendo outras, né? Nós vamos utilizando os recursos, aprendendo outras coisas, dividindo com o outro e sendo feliz e fazendo feliz. Eu acho que essa é a grande mensagem que Emmanuel queria nos passar,
que é a grande mensagem de Jesus. Agora nós vamos nos preparando para fazer as nossas vibrações. Vamos vibrando muita paz, muito amor a esse nosso planeta. Esse nosso planeta Terra que nos recebe com tanto amor, que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de fazermos o nosso melhor, de lapidarmos o nosso espírito e de evoluirmos. Nós vamos vibrando muita paz, muita luz para esse nosso planeta. Nós vamos vibrando por todos os lares, para que em cada lar brilhe a luz do Evangelho de Jesus. Que Jesus possa tocar no coração de cada irmão, de cada um de nós, habitantes deste planeta, encarnados ou desencarnados, que nós possamos receber essa luz do nosso irmão Jesus, do nosso Pai Maior, a envolver-nos, a clarear-nos, a nos dar estímulos. Nós vamos vibrando por todos aqueles irmãos que estão em momentos de dificuldades, sejam elas quais forem, que recebam da espiritualidade maior através dos seus mentores individuais toda a força, todo o amor, toda a saúde, toda luz e a paz necessária para passar pelas dificuldades, para superar as dificuldades. Nós vamos vibrando muita alegria, muita paz, muita felicidade para esse nosso planeta. Vibrando que nós possamos, todos nós habitantes desse planeta, aprender com o que o nosso Pai Maior está querendo nos passar com esta situação atual. Que nós possamos ter o coração aberto para aprender e que possamos agradecer, sermos gratos por tudo o que nos acontece. Nós vamos vibrando pela nossa água que está aqui, que a espiritualidade fluidifique esta nossa água com todos os componentes necessários, nosso restabelecimento físico, mental e espiritual. Nós vamos deixando uma vibração de muita luz para que a espiritualidade leve aonde se faz necessário neste momento. Graças a Deus. E assim, agradecemos a esse Pai misericordioso. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre. Agradecemos aos nossos mentores individuais por estar sempre ao nosso lado, nos inspirando, nos intuindo, nos amando. Agradecemos a todos os irmãos, a todas as pessoas que nos envolvem todos os dias, que estão ao nosso lado, que possamos perceber o quanto nós somos abençoados. Graças a Deus. Desejo a todos